Oi, pessoal, estou de volta para mais uma parte da nossa aula. Agora vou tratar com vocês a respeito de algumas características dos números decimais. Por exemplo, decimal exato, não exato, dízima periódica. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho a respeito disso? Vou compartilhar com vocês alguns slides para termos como referência e ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá, daqui a pouco ele já entra. Então, temos aí, né, pessoal? Bom, para entender melhor os números decimais, eles são classificados de acordo com suas características. Eu já citei agora mesmo, né? Então, para ele ser um decimal exato, ele tem uma característica específica. Para ser não exato, ele também tem uma característica. Ou para ser uma dízima, também tem uma característica específica. Nós temos, então, alguns tipos de números decimais, como eu já disse. Os exatos, não exatos, dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Isso mesmo. 4 tipos de números decimais. Vocês vão observar que são fáceis de ser entendidos. Não são complicados, é só entendermos as características específicas de cada um destes números. Vamos começar pelos decimais exatos. São aqueles que apresentam um número finito de casas decimais não nulas. Prestem atenção, eu coloquei em cor diferente. Finito. Ou seja, elas terminam o número de casas decimais, ou seja, o número de algarismos, a quantidade de algarismos após a vírgula, termina, tem fim. Estes são os decimais mais simples, porque possuem uma parte decimal finita, uma parte decimal que tem fim, tá bom? Ele é exato. Por isso que ele recebe o nome de exato, porque após a vírgula ele tem uma exatidão, ele tem um fim, ele tem uma quantidade de casas decimais e aquele número termina. Por exemplo, nós temos aqui 3 inteiros, 425 centésimos. Este número terminou. Ele não tem mais casas após a vírgula, além do 5, depois do número 5, que seria o último algarismo. Ele não tem nenhuma identificação que diz assim, olha, após o 5 tem mais números. Não. Quando a gente não tem nenhum tipo de identificação, este número é classificado como decimal exato. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos 200 inteiros e 7 centésimos. Olha aqui, casa dos décimos, casa dos centésimos, tá? Eu tenho alguma indicação de que este número continua depois do 7? Não tenho. Então, ele é considerado um número decimal exato. Tudo bem? Bem simples, né? Não tem nenhum item dificultador que diz assim: nossa, não consigo identificar se este número é ou não um decimal exato. Sim, ele é um decimal exato porque não tem nenhuma identificação que diz assim: olha, pode ser que ele não seja um decimal não exato. Não, nós temos ali a quantidade de casas, não temos nenhuma outra indicação, então o número encerra na sua última casa na sua última casa após a vírgula. Vamos agora para os decimais não exatos. São os que apresentam uma parte decimal infinita. Prestem bastante atenção. No decimal exato, é uma quantidade de casas finita, tem um fim. No não exato, a parte decimal dele é infinita, ela continua. Costumamos colocar 3 pontos após o último algarismo, para identificarmos que é infinito, ou seja, ele tem identificação, tá? Então, precisamos prestar atenção, tá? Que todo número que sempre tem, neste caso, 3 pontos,
sempre sem uma determinada sequência, sem um determinado período de repetição, ou seja, com números aleatórios, ele é considerado um número decimal não exato. Por que eu estou falando isso? Que após a vírgula nós temos números aleatórios, ou seja, sem uma repetição, e ainda nós temos os 3 pontos que indicam que ele é não exato. Porque existe a dízima periódica. E a dízima periódica, após a vírgula, existe um período de repetição. E ela também pode ser mostrada, apresentada com 3 pontos. Então precisa tomar cuidado. Após a vírgula, se os números são aleatórios e sem repetição, e ele apresenta os 3 pontos após a vírgula, ele é considerado um número decimal não exato. Vamos para um exemplo. Nós temos aí o 3, uma infinidade de algarismos após a vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 algarismos, é isso? 3, 6, 8, isso mesmo. Existe uma sequência aqui, uma repetição? O 1, 4, depois vem o 1 de novo, o 5, o 9, o 2, o 6, o 5, ou seja, não existe uma sequência lógica após a vírgula. Quando isso acontece e ele tem os 3 pontos, ele é considerado um número decimal não exato. Vou para um segundo exemplo. 1, aí nós temos aí uma pancada de números, vários números. 6, 1, 8, 0, 4, 7, 2, 1, 5, 3, 6, 4. Existe uma sequência lógica aqui? Não existe. E além de tudo, nós temos os 3 pontos. Isso indica que este número ele é infinito após a vírgula, ele não termina, e que não existe uma sequência lógica após a vírgula. Sendo assim, ele também entra na característica de números decimais não exatos, tá? Qual seria a próxima característica de números que nós temos? As dízimas periódicas, que são os números que apresentam uma parte decimal que não termina. Olha, na questão de escrita do texto da explicação da dízima periódica, ele nos faz lembrar em relação aos decimais não exatos. Olha lá, é infinita e, além disso, após a vírgula, os algarismos se repetem periodicamente. Então, tomem cuidado para não confundirem. Tanto as dízimas periódicas quanto os decimais não exatos, eles são infinitos após a vírgula, com uma diferença. A dízima periódica apresenta uma repetição de números após a vírgula. Os números sempre são repetidos. E no decimal não exato são números aleatórios. Tomem cuidado para não confundirem. Então, nós temos aqui o número 125 inteiros, e aí depois nós temos aí vários números 8. E os 3 pontinhos para indicarem que é infinito. Então, se após a vírgula é um período de repetição, por isso que nós falamos dízimas periódicas, por causa de um período de repetição, então aqui o período de repetição é o número 8, então este número é considerado uma dízima periódica. O número 94,323232. Existe um período de repetição lógico após a vírgula? Sim. Qual é o período de repetição? 32. Então, o 94,323232 e os 3 pontos, isso indica que ele é infinito, que o período de repetição é o 32, sendo assim, ele também entra na característica de dízima periódica. Mas precisamos pensar um pouquinho mais em relação às dízimas periódicas. Por quê? Porque nós temos 2 tipos de dízimas: as dízimas simples e as dízimas compostas, tá bom? E algumas características específicas também de apresentação deste número. Vamos para dízimas periódicas simples. São aquelas que têm a parte decimal repetida em sua totalidade. Ou seja, traduzindo, colocando em palavras fáceis, após a vírgula,
exclusivamente e unicamente após a vírgula, já começa o período de repetição, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o número 4,57575757 e os 3 pontos. Ou seja, isso indica que este número é infinito, os 3 pontos, tá? Se ele é infinito, ou ele vai ser o decimal não exato ou uma dízima periódica simples, tá? Ou composta, no caso a gente está analisando a simples. O período de repetição qual é? 5, 7, 5, 7, 5, 7. Então, o período de repetição que nós temos aqui específico, 5, 7. Então, é uma dízima periódica. Por que ela é considerada simples, pessoal? Porque entre a vírgula e o início do período não existe nenhum número aleatório, podemos dizer assim, atrapalhando a dízima periódica simples, tá? Nós temos aqui o número 8,629, ou seja, pela leitura aqui seria 8 inteiros, 629 milésimos. Mas, quando vocês analisarem em livros ou em qualquer situação que após a vírgula existe esse traço aqui em cima, vocês precisam prestar atenção onde o traço começa, onde o traço termina. Tá? Onde ele começa, onde ele termina, ele está querendo dizer que este número é uma dízima periódica com essa repetição. Então, ó, ele começa no 6 e termina no 9. Então, ele quer dizer que este número é uma dízima periódica com período de repetição 629. Tanto é fato que eu escrevi das duas maneiras, tá? 8,629 com o traço aqui em cima e na forma por extenso, tá? Da forma popularmente que a gente costuma observar nos livros com os 3 pontos. Então, 8,629, 629, 629 e os 3 pontinhos é a mesma coisa que 8,629 com o traço em cima. Então, prestem atenção. Pode ser que vocês observem de uma maneira ou de outra, tudo bem? Qual seria o período de repetição deste número aqui? 629. Então, a dízima periódica simples é sempre aquele número que é infinito após a vírgula e que, logo após a vírgula, começa o seu período de repetição de números. Vamos agora para dízimas periódicas compostas. Nas dízimas periódicas compostas, entre a vírgula e o período de repetição, existe uma parte não periódica. Popularmente dizendo, como eu disse agora há pouco, aquele número que atrapalha o período de repetição. Então, vamos para um primeiro exemplo aqui. Eu tenho 1,0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, vários 2. E eu tenho aqui os 3 pontos para indicar que este número é infinito. Pela apresentação que nós temos aqui deste número, nós temos um período de repetição do 2 e entre o período de repetição, que é este daqui, do 2, e a vírgula, existe a parte não periódica, que é este 0. Quando isso acontece, ele não é considerado um número decimal não exato. Por quê? Porque existe uma repetição. Mesmo tendo uma parte não periódica, existe uma repetição. Quando isso acontece, ele é considerado como uma dízima periódica composta, ou seja, o período de repetição deste número é o 2 e a parte não periódica, que não faz parte do período de repetição, como eu disse, que atrapalha um pouco, é o 0. Vamos para um próximo exemplo. Temos 12,4528. Eu fiz de propósito colocar este número sem o sinal de igual, porque nós vamos fazer agora aqui. Percebam bem o que eu disse lá na dízima periódica simples. Quando nós analisamos um número que após a vírgula tem um traço sobre ele, nós precisamos analisar onde ele começa e onde ele termina, porque isso identifica o período de repetição. Então, aqui ele começa no número 5 e termina no número 8. Isso quer dizer que o período de repetição deste número é o 528. Então, nós temos aqui uma dízima periódica composta
sendo que o 4 é a parte não periódica e o 528 é o período de repetição, tá? Então, período de repetição 528, parte não periódica o 4. Conseguiram identificar o decimal exato? Ele é muito simples. É apenas a apresentação do número sem nenhuma indicação. A gente consegue perceber que ele é um decimal exato. O decimal não exato é aquele número que após a vírgula há vários outros algarismos, sendo que não existe uma sequência de repetição lógica e ele tem os 3 pontos. Sendo assim, ele é considerado um decimal não exato. Agora, quando nós temos após a vírgula uma repetição e que essa repetição já acontece logo após a vírgula e tem os 3 pontos, ou seja, não tem nenhum número para atrapalhar, ele é considerado uma dízima periódica simples. Agora, quando nós temos um número que após a vírgula, nós temos um número, podemos dizer que atrapalha. E logo depois deste número, nós temos uma repetição, uma sequência lógica numérica e os 3 pontinhos, ele é considerado uma dízima periódica composta por causa daquele número que logo após a vírgula estava lá e não faz parte do período de repetição. Então, antes de finalizarmos, eu vou deixar aqui alguns números para vocês analisarem, tá? Quero que vocês reflitam a respeito de qual tipo de decimal é cada um deles. Eu vou dar 5 minutos, daqui a 5 minutos eu volto e faço a correção com vocês. Então, vocês vão identificar se ele é um decimal exato, decimal não exato, dízima periódica simples e qual é o período de repetição, ou dízima periódica composta com a parte não periódica e o período de repetição. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem, já já eu volto, tá bom? Para a gente fazer a correção.
Pronto, conseguiram fazer? Vamos para a correção? Então, para a letra A, nós temos 6, bom, temos os 3 pontos, isso indica que ele é infinito. Se ele é infinito, ele pode ser um decimal não exato ou uma dízima periódica simples ou composta. Vamos analisar o que há entre estes 3 pontos e a vírgula. Nós temos uma série de números que não tem uma repetição lógica, sendo assim, ele é um número decimal não exato. Letra B, 4 inteiros e 85 centésimos. Eu não tenho nenhuma indicação que mostra que ele tem uma repetição ou não, ou que ele é infinito. Se ele não tem nenhuma indicação, isso quer dizer que ele é finito. Então, ele é um decimal finito, um decimal exato. Vamos para a letra C. 6 inteiros, 325 milésimos. Tem alguma indicação de que ele é infinito? Não. Sendo assim, ele é um decimal exato. Vamos para a letra D. 8, agora vamos analisar entre os 3 pontos que já indica que ele é infinito. Então vamos analisar entre os 3 pontos e o que há entre a vírgula. Então podemos perceber que existe um período de repetição, que é o 25, e existe o número 0, tá? Este número 0 que está entre a vírgula e o período de repetição, ele é a parte não periódica. Se ele é a parte não periódica, tá? Isso quer dizer que é uma dízima periódica. Então, este número da letra D, ele é uma dízima periódica composta com período de repetição 25, parte não periódica 0. Letra E, 8,9999 e os 3 pontos. Os 3 pontos já indicam que ele é um número infinito. Se ele é um número infinito, vamos analisar o que há antes dos 3 pontos até a vírgula. Só a repetição do número 9. Isso quer dizer que ele é uma dízima periódica simples com o período de repetição 9. Bom, que bacana! Terminamos mais esta parte da aula. Antes de encerrar este vídeo, eu quero deixar alguns questionamentos para vocês colocarem no caderno de vocês, para que vocês tentem desenvolver a escrita a partir do que eu vou deixar de questionamento, tendo como base as explicações deste vídeo. Então, o primeiro questionamento para vocês refletirem e escreverem aí no caderno é: escreva as diferenças entre, primeira, decimal exato e não exato. Vamos colocar a resposta. Segunda, escreva as diferenças entre dízima periódica simples e composta. Respondam. Terceira, escreva as diferenças entre decimal não exato e dízima periódica. Escrevam. Caso vocês tenham dúvidas, eu estou no Google Meet, vocês podem me procurar ou podem me chamar no WhatsApp, como vocês quiserem, tá bom? Façam, toda a explicação está nos slides e também na minha fala, mas caso ainda tenha alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Por estes 2 meios que eu acabei de dizer. Façam, deixem tudo isso registrado no caderno de vocês, tá bom? Já sabem, qualquer dúvida, podem me procurar. Até mais!